Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma blusa com manga japonesa. É uma blusa bem simples, eu usei essa como medida, com uma gola simples e um pesponto por cima da peça para segurar a costura da gola. Do lado direito ela ficou com 1,5 de largura e do lado do avesso com 2 centímetros. O acabamento da manga foi feito em viés, um viés de 3 centímetros com 2 viras. Essa blusa ela foi feita com recortes e 3 cores, mas a que eu vou fazer é um tecido só. O acabamento da barra foi feito uma bainha na galoneira de 2 centímetros. É uma blusinha bem simples de fazer, então vamos juntos ao passo a passo. Esse é o tecido que eu vou usar para fazer a blusa. É um tecido onça em tule. Esse pedaço que eu vou usar para fazer a blusa, ele tem 80 centímetros. Para fazer o corte, eu dobrei o tecido uma vez e coloquei a blusa dobrada em cima do tecido dobrado e cortei. É uma blusa bem simples de cortar. Ajeitei bem a blusa por cima do tecido, coloquei os pesos e cortei primeiro a parte das costas. Ao fazer o corte da blusa, deixei 2 centímetros para fazer a barra e 1 centímetro de cada lado para fazer as costuras das laterais e ombro. Após cortar a parte das costas, dobrei o tecido novamente uma vez e cortei a parte da frente. Para fazer o corte, ajeitei bem a parte da frente sobre o tecido dobrado e cortei. O decote da parte da frente, ele é bem maior que o decote da parte das costas. Como a blusa não é com bainha no decote, então eu tirei um pouco do decote da frente, que vai ser colocado a gola. Após cortar a blusa, da sobra do tecido, eu cortei 2 tiras de 4,5 centímetros para fazer o viés das mangas. Eu ajeitei bem as tiras e dobrei 4 vezes do tecido para fazer o corte. Então, com a fita eu medi 9 centímetros, então eu dividi 4,5 centímetros para cada lado. Após cortar as tiras para o viés, cortei a gola. A medida da gola aqui nessa blusa, ela dá 34 centímetros. Para fazer o corte da gola, eu dobrei o tecido uma vez. E com a fita eu medi 4 centímetros e cortei. Após cortar a gola, eu medi 33 centímetros e cortei. Como esse tecido cede bastante, então eu deixei a gola com 1 centímetro menor. Com o corte da blusa pronto, vamos para a parte da costura. Na overlock, iniciei fechando os ombros da blusa.
Após fechar os ombros, medi o meio da frente e o meio das costas com um pique para poder pregar a gola. Após medir o meio da frente e o meio das costas, fechei a gola e iniciei pregando ela pelo meio das costas. Eu marquei também o meio da gola, porque na hora que você puxar a gola para pregar, ela vai ficar igual dos dois lados. Sempre ajeitando o tecido e pregando. Como eu cortei a gola no tamanho certo, então eu não tirei nada da gola. Você pode cortar um pouquinho do tecido da peça. Após pregar a gola, depois é só levar na reta e pespontar. Pespontar em volta de toda a gola. Mas antes de pespontar, vou passar o viés. Como eu cortei o viés de 4 centímetros, coloquei esse aparelho de 2 viras de 4 centímetros, mas não deu para passar o viés, escapava tudo. Eu diminuí o viés para 3 centímetros e usei esse aparelho também de viés de 3 centímetros, também escapava. Então eu coloquei esse aparelho de viés de 2 viras de 3 centímetros, que ele já vem com a chapa, que já tem vídeo aqui no meu canal. Foi o primeiro vídeo que eu gravei no canal. Como o viés é um tule muito fino, então esse aparelho aqui não escapa de jeito nenhum. Então vou mostrar para vocês como eu troquei ele. Tem pessoas que têm dúvidas sobre esse aparelho, mas ele é um dos melhores. Para tecido fino como o tule e organza, ele não escapa. Para colocar o aparelho, eu abri essa chapa e tirei os 2 parafusos dessa outra segunda chapa abaixo da agulha. Afrouxei eles e terminei de tirar com as mãos. É só retirar essa chapa. Para colocar esse aparelho, você vai ter que tirar também o dente original da máquina. Já aproveitei e já fiz uma limpeza, porque estava sujo aqui embaixo também. Então, essa chapa com o aparelho, ela não dá muita diferença da chapa original. O que dá mais diferença é o dente, que ele é um pouquinho mais alto que o original da máquina. Para retirar o dente, eu usei uma chave de fenda pequena para afrouxar esses 2 parafusos na parte superior. Eu usei a chave de fenda, depois afrouxei o restante e tirei com as mãos o primeiro e segundo parafuso. Vejam, após retirar, esse é o dente original da máquina. Ele é um pouquinho mais baixo que o dente que vem com o aparelho. Mas como o dente da minha máquina já tinha baixado um pouco, então nem vou mexer no parafuso que afrouxa o dente. Continuando, coloquei os parafusos no dente que veio com o aparelho e coloquei ele no lugar do anterior. Ao recolocar esse outro dente, você deve colocar ele bem retinho em cima desse suporte para não ficar com folga e apertar bem os parafusos. Após apertar os parafusos, você coloca a chapa com o aparelho e coloca esses outros 2 parafusos em cima da chapa. Você pode fechar essa da lateral, mais fácil para colocar. Pode iniciar colocando o parafuso com as mãos, depois você termina com a chave de fenda. Essa chapa e o dente original eu guardei à parte. E esse calcador que veio com o aparelho, você vai colocar ele na máquina. É esse que vai ajudar a regular o viés no aparelho. Então, você pode abrir essa chapa da lateral, fica mais fácil para colocar. Você coloca ele no lugar do calcador anterior e aperta o parafuso. Esse vai ser o guia para o viés. Dê uma olhadinha, pessoal, como é fino esse viés.
Ele é um tule muito fino, então não tem como passar no outro aparelho, ele escapa mesmo. Então, para colocar no aparelho, eu dei uma cortada na ponta do viés. Terminei de colocar o viés com a ajuda de uma chave. Para finalizar o viés, puxei ele, coloquei embaixo do calcador. Como é uma tira só de tecido, então fica mais difícil para trabalhar. Quando o viés é no rolo, fica mais fácil. Após colocar o viés no aparelho, afrouxei o parafuso e regulei o aparelho na posição da agulha. Após apertar o parafuso, o viés ficou regulado. Agora não vai escapar. Então é só costurar ele na peça. Para passar o viés na peça, continuei segurando a tira para ela não dobrar. Olhem só, pessoal, o viés fica perfeito, ele não escapa. Para pregar o viés na outra manga, coloquei a outra tira no aparelho e passei o viés na segunda manga. Olhem só, ao finalizar o viés na peça, ele não escapou, nem pelo lado direito, nem do avesso. Ficou perfeito. Ao medir as mangas, as duas ficaram iguais. Agora é só fazer o acabamento. Na overlock, iniciei fechando as laterais. Juntei bem os dois viés das mangas e coloquei bem debaixo do calcador da overlock para ele não correr. Iniciei fechando pela manga. Fiz o mesmo procedimento do outro lado também, encaixando bem os viés. Após fechar as laterais, é só levar na reta e arrematar o viés. E fazer o pesponto da gola. Mas primeiro vou fazer a bainha na galoneira. Então, na galoneira eu coloquei um aparelho de bainha e regulei a bainha na largura de 2 centímetros. Como esse tecido é um tecido bem fino, então tem que fazer a bainha com todo cuidado para não escapar. Após finalizar a bainha,
Na reta, iniciei pespontando a gola. O pesponto eu fiz por cima do tecido da blusa. Virei a costura da gola para baixo e pespontei por cima, sempre acompanhando a costura com o pé calcador da máquina, para não escapar a costura. Ao usar essa blusa, você pode colocar uma regata por baixo e colocar ela por cima. Veste muito bem. Ao pespontar a gola, se você tiver dificuldade em fazer a costura reta, use um calcador 1x16 como guia. A gola ficou perfeita. Após pespontar a gola, eu fiz o acabamento das mangas, arrematando o viés. Para arrematar o viés da manga, eu não cortei essa linha da overlock. Eu puxei ela para baixo e costurei por cima, arrematando no início e fim da costura. Depois você pode cortar o restante da linha. Fiz esse procedimento do outro lado também. Após finalizar a costura, esse é o resultado. A blusa ficou perfeita. Espero que vocês gostem. Compartilhem, deixem aí o seu like, se inscrevam no meu canal. Tenham uma boa tarde e até o próximo vídeo.